Neste último dia do mês da Bíblia, celebramos a memória do grande tradutor e exegeta das Sagradas Escrituras. Roda a vinheta. São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. O nome Jerônimo quer dizer nome sagrado. Ele nasceu em Dalmácia em 342 e ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta e doutor da igreja. É São Jerônimo, de São Jerônimo a célebre frase: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Com posse da herança dos pais, ele foi realizar a sua vocação de ardoroso estudioso lá em Roma. Estando na Cidade Eterna, Jerônimo aproveitou para visitar as catacumbas, onde contemplava as capelas e se esforçava para decifrar os escritos nos túmulos dos mártires. Nessa cidade, ele teve um sonho, que foi determinante, meus irmãos, para a sua conversão. Veja bem, ele se apresentava como cristão e era repreendido pelo próprio Cristo por estar faltando com a verdade, pois ainda não havia abraçado as Sagradas Escrituras, mas somente os escritos pagãos. Foi aí que se converteu, né? No fim da permanência em Roma, ele foi batizado. Experiência ímpar com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Após isso, iniciou os estudos teológicos e decidiu lançar-se numa peregrinação à Terra Santa. Mas uma prolongada doença obrigou-o a permanecer em Antioquia. Enfastiado do mundo e desejoso de quietude e penitência, retirou-se para o deserto da Calcida com o propósito de seguir na vida eremítica. Olha só a conversão que vai fazendo com a pessoa, né? Ele foi ordenado sacerdote em 379. São Jerônimo acompanhou o bispo Paulino a um concílio regional em Roma. Neste tempo, foi apresentado ao Papa Dámaso como um exegeta e profundo conhecedor das línguas bíblicas. Por causa da clareza de suas ideias e grande conhecimento, o sumo pontífice, o escolheu para ser o seu secretário e em 382, obviamente depois de Cristo, confiou-lhe a incumbência de revisar uma antiga tradução dos 4 evangelhos em latim. Ele concluiu esse trabalho antes da morte do Papa Dámaso, em 11 de dezembro de 384. E acrescentou também uma versão dos Salmos traduzidas do texto grego, que ficou conhecida como a Septuaginta. Ele foi expulso de Roma em 385. São Jerônimo, depois disso, se deslocou para Belém, na Terra Santa, onde teve contato com a versão hebraica do Antigo Testamento. Pensa, gente, ele fez tudo isso já depois de um bom tempo de ter conhecido o nosso Senhor. Especialmente com um livro que apresentava lado a lado, de forma comparativa, os diferentes textos do Antigo Testamento nas suas línguas disponíveis naquela época, naquele tempo. Santo e doutor da igreja, interessou-se pelos textos em hebraico, iniciou uma nova revisão de cunho pessoal em sua tradução dos Salmos, por meio do qual comparava o texto hebraico e o texto grego, para depois escrevê-lo em latim. Essa versão dos Salmos ficou conhecida como
galicana, porque foi usada amplamente na Igreja da França. A França, em latim, traduz-se por Gália. Com o sucesso dessa tradução, ele começou, então, a traduzir todo o Antigo Testamento. Mas a partir desse momento, não utilizava mais a versão grega, e sim a versão hebraica. Esse enorme trabalho, meus irmãos, prolongou-se por mais 15 anos, de 390 a 405, incluindo uma nova tradução dos Salmos feita somente dos textos em hebraico. Essa tradução do Antigo Testamento foi chamada por São Jerônimo de Iuxta Abraeus, que significa próximo aos hebreus em português, o qual, somado aos textos do Novo Testamento, traduzidos para o latim, chamou-se Vulgata, isto é, em língua vulgar ou em língua comum. Ela, a Vulgata, era a única versão oficial da Bíblia usada na igreja até o ano de 1530, quando, devido ao povo não mais falar latim, iniciou-se o processo da tradução para as línguas modernas. Meus irmãos, durante a tradução, Jerônimo deparou-se com passagens difíceis de serem compreendidas. Por isso, logo após a conclusão desse trabalho, ele dedicou-se a escrever prefácios e comentários para os livros da Sagrada Escritura, além também de responder às polêmicas teológicas existentes em seu tempo, devido ao uso de textos mal traduzidos ou mal interpretações ou interpretações equivocadas. Para que você saiba, você pode ouvir esse áudio de novo, porque é uma catequese isso daqui, né? No ano de 419, este grande santo da igreja foi chamado por Deus e não chegou a ver a Vulgata ser publicada. Esse fato só aconteceu quando foram reunidos todos os textos e escritos que ele havia traduzido. E é importante lembrar que a Vulgata não foi imposta à igreja. Esse processo foi acontecendo à medida que se reconhecia que o texto traduzido por Jerônimo era mais exato e claro do que outras traduções livres disponíveis naquela época. Já coloca aqui embaixo nos comentários, São Jerônimo, rogai por nós. Eu estou finalizando para a gente poder rezar junto com São Jerônimo. Progressivamente, a Vulgata foi recebendo pequenas correções. Por isso, hoje esse nome pode designar diversas versões oficiais em latim. Aquela que chamamos hoje de Vulgata, a Vulgata, né, foi publicada em 1592 pelo Papa Clemente VIII. Por isso, também é conhecida como Vulgata Clementina. A Igreja declarou o padroeiro de todos os que se dedicam ao estudo da Bíblia e fixou o dia da Bíblia no mês do seu aniversário de morte, ou ainda dia da posse da grande promessa bíblica, a vida eterna. Que bênção e que maravilha, não é verdade? Vamos clamar a intercessão desse grande homem que dê a nós um amor pela Sagrada Escritura. São Jerônimo, rogai por nós. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Criador do Universo, que vos revelastes aos homens através dos séculos, pela Sagrada Escritura, e levastes o vosso servo São Jerônimo a dedicar a sua vida aos estudos e à meditação da Bíblia. Dai a mim e a esses meus irmãos que rezam comigo a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando leio a Bíblia. São Jerônimo, iluminai
esclarecei a todos os adeptos das seitas evangélicas, para que eles compreendam as Escrituras e se deem conta de que contradizem a religião católica e a própria Bíblia, porque eles se baseiam em princípios pagãos e supersticiosos. Ajudai-nos a considerar o ensinamento que nos vem da Bíblia acima de qualquer outra doutrina, já que a palavra e o ensinamento do próprio, já que é a palavra e o ensinamento do próprio Deus. Fazei que todos os homens aceitem e sigam a orientação do nosso Pai comum expressa nas Sagradas Escrituras. Amém. Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada. São Jerônimo, rogai por nós. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas.